Mas antes da gente comentar desses cenários assim, primeiro vamos relembrar quais são as principais classes de inotrópicos que a gente vai ter à nossa disposição. E até mesmo o artigo coloca um ou outro que não tem no Brasil, eu também acabo não colocando também. Quem quiser depois, a gente deixa aí o link para vocês seguirem também. Bom, vamos falar primeiro dos beta-adrenérgicos, que são os mais comuns, né, os mais frequentemente empregados na nossa prática clínica. E a gente vai ter como grande representante a dobutamina. Mas não só a dobutamina, a gente vai ter a adrenalina, noradrenalina ou epinefrina, né, por exemplo, epinefrina e norepinefrina, e a boa e velha dopamina que a gente quase não usa, né? E eles vão atuar, esses agonistas beta-adrenérgicos, esses inotrópicos beta-adrenérgicos, vão acabar atuando principalmente em receptor alfa-1, beta-1 e beta-2. Vamos relembrar lá da fisiologia, lá do Guyton, um livro de fisiologia aí, terceiro, segundo ano de faculdade de medicina, o que são esses receptores? Então, o receptor alfa-1 é aquele que vai estar relacionado à parede do vaso, vai promover uma vasoconstrição da artéria, vai aumentar a pós-carga, por exemplo, também. Receptor beta-1. Receptor beta-1 é aquele que está relacionado ao inotropismo. Lembra o que é inotropismo? A contratilidade, tá? O inotropismo positivo vai melhorar a contratilidade. Inotrópico ou inotropismo negativo vai piorar a contratilidade. Cronotropismo também relacionado ao receptor beta-1. Então ele vai aumentar a frequência cardíaca também. Então é o esperado que a gente acabe tendo esses dois tipos de efeitos. E a gente vai ter também como que funciona isso, né? No beta-1, que é o foco aqui dos beta-adrenérgicos. Eles vão acabar aumentando a quantidade de AMP cíclico intracelular. Isso vai acabar jogando mais cálcio para dentro do miócito, tá? Dentro da célula muscular cardíaca, e isso vai acabar tendo mais cálcio dentro dele, do miócito, aumentando a contratilidade, mas também vai acabar aumentando o consumo de oxigênio e também, de uma certa forma, acaba sendo um pouco mais arritmogênica também. Vamos ter também o receptor beta-2, que eventualmente pode, no sistema cardiológico, não no pulmonar, o pulmonar é o beta-2 agonista, né, que a gente já sabe muito bem, mas eles podem promover algum grau de vasodilatação, tá, com o receptor beta-2. Lembrar que essas medicações, elas podem, atuar em vários receptores, tá, não somente em um. As drogas não são ultra mega seletivas. Essas medicações também, elas podem ter afinidades diferentes para receptores diferentes também. E o terceiro passo também, essas drogas adrenérgicas, beta-adrenérgicas, elas podem ter uma resposta dual, digamos assim, né? É uma resposta paradoxal. Que eu estou lá dando uma medicação para melhorar o débito cardíaco, para subir a pressão do paciente, por exemplo, e eventualmente, de uma forma paradoxal, a pressão do paciente pode cair, né? Ele pode ter uma resposta reflexa no sistema parasimpático, por exemplo, uma vasodilatação reflexa após a estimulação do receptor beta-1. Mas tudo isso para tentar melhorar o débito cardíaco, mas pode cair a pressão, por exemplo, ok? Lembrando, né, débito cardíaco a gente vai ter resistência vascular periférica envolvida. Então, às vezes para ganhar débito, eu reduzo, né, a resistência vascular periférica no contexto da IC, por exemplo. Vamos falar dela, a queridinha de todo mundo, né, que está aí em todos os prontos-socorros, bem disponível aqui do Brasil, baixo custo, a dobutamina, tá? A dobutamina, então, é uma catecolamínica sintética, ela atua preferencialmente em receptor beta-1, vai acabar promovendo um cronotropismo, então ela acelera o coração, ela vai promover um inotropismo, então ela melhora a contratilidade e acaba também reduzindo as pressões de enchimento ventriculares. A dobuta, ela vai também ter algum efeito em receptor beta-2, tá? Em baixas doses isso é descrito, ou seja, até 5 microgramas quilo minuto. Pode levar a uma vasodilatação na tentativa de aumentar o débito cardíaco. Sendo bem sincero, na prática clínica a gente não vê muito isso, tá? Então aquela história, o paciente está com 9/6 de pressão, vou ligar uma nora com dobuta para ter cabeça de pressão, vai com calma, tá? Vai com calma. A gente vai começar a dobuta, se precisar você liga um vasopressor associado, mas isso aí é mais teórico do que realmente é visto no dia a dia, sabe? A gente brinca muito que é que nem história de mula sem cabeça, né? A gente fala, mas ninguém nunca viu. Então, a gente acaba tendo muito essa preocupação, mas na prática clínica a gente acaba ligando dobutamina assim para, sei lá, 5 doentes, 10 doentes por dia lá onde eu trabalho e a gente acaba não vendo esse tipo de efeito de uma forma rotineira, tá bom?
Próximo aqui a gente vai ter a dopamina, que é um percussor, né, um precursor, melhor dizendo, de noradrenalina. A gente tem aí que a dose, o range, vai variar de 1,5 a 20, tá? Mais ou menos parecido com a dobuta. Eu acabei não comentando, mas a dobuta a gente vai ter a faixa de ação aí até 20 microgramas quilo minuto, tá? Não é para fazer doses super terapêuticas. Isso somente no eco com estresse que a gente utiliza, tá? Na prática clínica não é para utilizar mais do que 20 microgramas quilo minuto. E a dopa, ela vai ter, dependendo da dose, um efeito esperado. Então a gente sabe que a gente vai ter as doses dopa, beta e alfa, tá? Conforme eu vou progredindo a dose, vou aumentando a dose, vou titulando a dose, eu vou ter um efeito diferente, porque eu vou atuar em um receptor diferente, vou ter uma afinidade maior para um receptor. Então como é que funciona? Dose baixa, isso você vai encontrar na literatura que vai ser entre 1 até 3,5, 3, né, ou 5 microgramas quilo minuto. Então, de 1 a 3, de 1 a 5 microgramas quilo minuto, vai ser a dose dopa, que é uma dose que a gente vai acabar tendo um aumento, uma vasodilatação de artéria renal, e era o que a gente tinha há muitos anos atrás, um conceito de dose dopa, né, de dose renal da dopamina, que a gente vai ter receptor dopaminérgico no leito vascular renal, e você tinha um conceito de que eu tentava vasodilatar o rim, chegaria mais sangue nele, funcionaria melhor, melhoraria a função renal, a perfusão renal também, que não foi comprovado, tá? Então não existe mais esse conceito. A gente vai ter a dose intermediária, que vai ser de 3 ou 5 até pelo menos 15 microgramas quilo minuto. Essa dose vai ser uma dose já mais beta. Então eu vou ter um aumento de fluxo renal, da mesma forma que a gente tinha comentado, um cronotropismo, inotropismo, né? E aí eu vou acabar, consequentemente, tendo um aumento de débito cardíaco. Então, dose beta. Agora, doses acima de 15 microgramas quilo minuto é o que a gente vai ser com uma dose alfa, que vai ser muito parecido com um vasopressor, com uma noradrenalina, por exemplo. Eu vou ter uma vasoconstrição e elevação, né, da pressão arterial, tendo uma vasoconstrição de todos os leitos, né? Então, leito renal, artéria mesentérica, periferia, venosa, e tudo isso daí, toda essa vasoconstrição vai acabar aumentando a resistência vascular sistêmica e pulmonar e aumentando a pós-carga, que vai acabar tendo uma interação com o nosso sistema cardiológico, tá? Com o coração e o débito cardíaco. Depois a gente vai ter a epinefrina ou adrenalina, que aí a gente vai ter aí uma estimulação em receptor alfa-1, beta-1 e beta-2 também. E a gente sabe que doses menores elas vão acabar tendo um aumento de débito cardíaco, porque vão estar relacionadas a uma atuação mais em receptor beta-1. E doses mais altas a gente vai ter um efeito mais vasoconstritor, então atuando mais em receptor alfa-1. Então, predominantemente aqui é alfa e beta-1, tá, pessoal? Então ele vai acabar tendo em dose baixa um efeito inotrópico. Tem gente que tem um conceito aí de uma dose mais para ventrículo direito, tá? Que a gente acaba não tendo uma grande comprovação, mas assim, vocês vão ouvir que tem pessoas aí que vão advogar que adrena em dose baixa é realmente bom para VD, por exemplo, melhor que dobuta. Vocês vão ouvir também que realmente em doses mais baixas, aí 2, 3, até 5 microgramas, aí a gente vai acabar tendo uma dose mais para efeito inotrópico, tá bom? Bom, problemas, né, dos beta-adrenérgicos como um todo. Puxando aqui o gancho, né, do que ele traz no estudo, no Lionheart, que é um estudo que eu vou comentar mais à frente aí, que é um estudo com Levelsmendan, para pacientes que fazem uso dessa terapia de suporte inotrópico aí, de uma forma mais ambulatorial, mais de 80% dos pacientes com IC avançada estavam em uso de terapia com beta-bloqueador, o que realmente é bom, né? Realmente faz parte do tratamento e é uma medicação que foi um game changer mesmo no tratamento da IC. Mas o fato de você usar beta-bloqueador, pelo menos no começo do quadro do paciente, imagina assim, o paciente chega para você com um choque cardiogênico, uma IC descompensada, e estava usando beta-bloqueador, porque ele já tinha uma IC conhecida. Digamos que ele vai ter uma maior dificuldade de sentir o efeito da dobutamina, por exemplo, logo que a gente começa a droga, né? Justamente porque os receptores beta vão estar bloqueados, tá? Então é isso que é um problema desse tipo de medicação. Então eu acabo tendo aí muitos receptores que vão estar ocupados e eu vou ter um efeito possivelmente menor da dobutamina
né? Então talvez eu tenha que começar uma dose mais alta naquele paciente. Então o cara já chega lá chocado, frequência cardíaca baixa, você vai começar uma dobutamina para ele não vai responder nem com frequência. Por exemplo, você começou com 5 microgramas, ainda não melhorou a periferia, possivelmente é por isso, né? Ainda está gelado, ainda está bradicárdico ali, agarrado naquela frequência de 60, pode ser que você precise deixar uma dose mais alta de dobutamina para tentar vencer esse bloqueio que estava sendo feito pelos beta-bloqueadores, tá? E o que esse estudo do Lionheart viu, pessoal, é que, na verdade, é isso, né? Então, muitos pacientes estavam usando beta-bloqueador, isso pode comprometer a eficácia de uma droga beta-adrenérgica como a dobutamina, pelo fato dele ainda estar beta-bloqueado, e talvez uma medicação que atue por um outro caminho, como um sensibilizador de canal de cálcio, como inibidor de fosfodiesterase, seja uma droga mais indicada, talvez, para essas situações. Mas, de qualquer forma, se você não tem essas medicações aí no seu arsenal terapêutico onde você trabalha, não tem estresse também, a gente pode aumentar apenas aí a dose da dobutamina, talvez ele seja um paciente que demore um pouco mais para responder em doses mais baixas, aí a gente tem que jogar uma dose um pouquinho mais alta, mas também nada que vai mudar muito a sua conduta em relação a isso, tá? E de evidências, pessoal, o artigo traz diversos artigos, assim, cita diversas outras pesquisas que mostram que realmente o uso de dobutamina, assim como dos outros inotrópicos, não tem redução de mortalidade. Inclusive, a gente tem até a associação com aumento de mortalidade. Mas é aquilo, né, pessoal? O paciente já é muito grave, né? Então, tem um viés de seleção, né? Para quem que você vai acabar utilizando a medicação já é um doente que já estava muito crítico, né? Então, com uma mortalidade esperada já mais elevada. Então tem alguns fatores de confusão, mas é o que a gente tem de medicação para utilizar no dia a dia e é o que a gente tem de evidência também apontando isso, tá?